O Play Center foi um famoso parque de diversões localizado na cidade de São Paulo. Ao longo dos seus 39 anos de atividades, o parque se tornou um dos destinos turísticos mais populares da cidade e um dos parques de diversões mais conhecidos do país. Famoso pelo seu pioneirismo e grande variedade de atrações, o parque contava com montanhas russas, brinquedos de água, atrações radicais, espaço família, simuladores, jogos, eventos temáticos e shows ao vivo. A história do Play Center começa em 1971. Nesta época, Ricardo Amaral era dono de um tobogã, chamado Play Center, que ficava à frente do ginásio do Ibirapuera. Após algumas viagens à Itália e tentativas de empreendimento com fliperamas, Marcelo Guttiglas traz ao Brasil a primeira montanha-russa metálica, chamada Ciclone. Guttiglas se une a Amaral em frente ao Ibirapuera e a montanha-russa faz muito sucesso, chegando a operar 24 horas por dia nos primeiros dias de funcionamento. Gutgles enxerga uma grande oportunidade no ramo de entretenimento e lazer, compra o tobogã e o nome Play Center de Amaral e planeja a abertura de um parque. O Parque Play Center foi fundado em 1973, em uma área de 30 mil metros quadrados na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Na época, o terreno não era um atrativo e a região não era tão valorizada. Em uma decisão entre compra do terreno e uma nova montanha-russa, Gutgles escolhe o brinquedo e traz ao parque uma nova atração, a Superjet. Rapidamente, o parque se tornou referência no país. Além de inovador, Gutgles trabalhou na identidade visual do parque, com sinalizações, cores e layouts atrativos, sob o slogan Play Center, o lugar onde todos se divertem. Além disso, a exploração de eventos e datas comemorativas atraíam cada vez mais público, incentivando a criação do Passaporte da Alegria, um ingresso que dava acesso ilimitado a todas as atrações, exceto os jogos eletrônicos. O parque também sempre aproveitou o marketing de lançamento de produtos e filmes. Um dos casos mais famosos foi a ação de lançamento do filme King Kong, em 1977. Na época, foi construída uma réplica do primata gigante e o parque contou com a visita de Jessica Lange, a protagonista do filme. Juntos, refizeram a famosa cena onde o King Kong a segura nas mãos. A década de 80 foi marcada por muitas conquistas. O parque se consolidou e expandiu sua área para 110 mil metros quadrados. Entre as atrações que marcaram essa época, temos o Orca Show, com performance de duas orcas que faziam saltos, piruetas, mergulhos e demais acrobacias. A Montanha Encantada, uma das mais famosas atrações do parque, que levava o visitante a passear pelo interior de uma montanha habitada por cenários lúdicos e seres fantasiosos. O Aniversário do Palhaço Bozo, onde a compra de um disco do personagem acompanhava o ingresso ao parque. O evento foi transmitido ao vivo pelo SBT e contou com 4 edições. E as famosas Noites do Terror, evento baseado em filmes do gênero e no Halloween, que durou até o último ano das atividades do parque. As Noites do Terror contava com um investimento milionário e surgiu como uma alternativa para aumentar o público no período de baixo movimento, logo após as férias. O sucesso do Play Center era tamanho que, em 93, durante sua turnê que passava pelo Brasil, o cantor Michael Jackson foi conhecer o parque, que fechou mais cedo naquele dia para atender exclusivamente o astro e sua equipe. A visita do Rei do Pop foi um dos maiores acontecimentos midiáticos do Play Center, ganhando destaque no Jornal Nacional. Nos anos 90, o grupo Play Center expandiu seus negócios com a criação de uma unidade em Pernambuco e as Playlands, parques menores e infantis, focados em pequenas atrações mecânicas e jogos eletrônicos, instalados em shopping centers. Nessa época, um dos sócios de Gutglass vende suas participações para a GP Investimentos, que passa a fazer parte do quadro societário do grupo Play Center. Essa época também é marcada por uma mudança de foco no público do parque, que passou a olhar com mais atenção para brinquedos radicais de grande porte, dando ênfase ao público jovem. Nesse mesmo período, com o crescimento do setor do entretenimento, Gutgles idealiza o Play Center Great Adventure, um grande parque temático com foco em atrações familiares numa área de 670 mil metros quadrados, localizado na cidade de Vinhedo. O Great Adventure era um projeto ambicioso, inspirado no modelo Magic Kingdom da Disney e localizado no quilômetro 72 da Rodovia dos Bandeirantes. Sua área seria dividida em 5 regiões temáticas: infantil, civilizações latino-americanas, Velho Oeste, anos 50 e 60 e cidades europeias. Porém, tirar esse projeto do papel não seria nada fácil.
uma liminar suspendeu e aplicou multa diária nas obras do Great Adventure por questões ambientais. A crise financeira que atingiu o país no final dos anos 90 contribuiu para o prejuízo nas obras e também para a queda de público no Play Center. Com dívidas cada vez maiores, Gutglass vende suas ações do novo empreendimento para a GP Investimentos e fica apenas com 11% das ações do grupo Play Center. Sob o comando da GP Investimentos, o empreendimento idealizado por Gutglass se torna o Hopi Hari, um dos maiores parques de diversões temáticos da América Latina. No início do novo século, com as dívidas do Hopi Hari e a queda de público, a GP decide vender suas participações do grupo Play Center, que é comprada por Gutglass, seu fundador. Com um olhar sensível, Gutglass se esforça para restaurar seu empreendimento de sucesso. Investe pesado na reestruturação do parque e em reformas. Passa a dar mais foco para atrações familiares, buscando atrair pais e filhos, e diminui a área do parque para 85 mil metros quadrados, para redução de gastos. Mesmo com esses esforços, o parque enfrentava muitas dificuldades. Com mais opções de entretenimento disponível e a popularização da internet, o público do parque era cada vez mais baixo. A ocorrência de dois acidentes próximos no parque, envolvendo a montanha-russa Looping Star e a atração Double Shock, trouxe uma imagem muito negativa para o parque, agravada pela morte de uma adolescente de 14 anos no Hopi Hari em 2012. Um dos maiores problemas para o parque foi o crescimento e desenvolvimento da região da Barra Funda. O aluguel ficou cada vez mais caro e a região passou a ser um grande polo do mercado imobiliário, que colocava pressão sobre as atividades do Play Center. A Prefeitura de São Paulo também causou muita dor de cabeça para a Gutglass, pois havia um projeto de urbanização que previa a passagem de uma rua exatamente no meio da área do parque. Assim, em 29 de julho de 2012, o Play Center encerrou oficialmente suas atividades. Uma última edição das Noites do Terror foi realizada no primeiro semestre para a despedida do evento. Segundo funcionários, o parque se preocupou em encerrar as atividades a tempo de pagar corretamente toda a sua equipe. Aos 39 anos, o Play Center fecha as portas com a narrativa de que a vida começa aos 40 e promessa de um novo parque, de menor área e focado no público familiar, dentro de um ano. Tal promessa nunca foi cumprida, mas o grupo Play Center segue suas atividades com as Playlands e o Play Center Family, parque focado no público infantil e familiar, localizado no Shopping Aricanduva. Aplicando o modelo de análise Canvas sobre o empreendimento Play Center, podemos ter uma visão clara e rápida da proposta de valor, estrutura de receita e estrutura de custos do empreendimento. Como proposta de valor do Play Center, temos a oferta de experiências de lazer acessível no ramo de parque de diversões, compostas por atrações radicais e familiares, shows e eventos com estruturas de alto nível e boa localização para famílias e público jovem. As principais atividades do parque podem ser resumidas em operação dos equipamentos, serviços de alimentação e realização de eventos temáticos. Os seus principais recursos incluem atrações diversas exclusivas, um bom treinamento de funcionários e uma boa infraestrutura. Entre os principais parceiros, o Play Center contava com fornecedores de alimentos e bebidas, canais de rádio e televisão para divulgação e promoções, produtoras de evento, agências de marketing e divulgação, as escolas, da qual mantinham parcerias para a realização de excursões escolares, e as marcas com interesses em realização de eventos no parque. Para estreitar o relacionamento com os clientes, o Play Center investia em parcerias estratégicas e eventos temáticos, além de atrações para cada tipo de público. Também havia um incentivo para o retorno de seus clientes ao parque, através de ingressos replays, que garantia o retorno sem custo adicional. A receita do parque era formada pela venda de passaporte físico e online e a criação de pacotes por evento ou público-alvo. Havia também a venda de alimentos e bebidas e experiências exclusivas pagas realizadas dentro do parque, além do aluguel do espaço para a realização de eventos externos. Os principais canais para oferta de seus serviços eram através de pacotes de excursão para as escolas, a divulgação através da mídia e a bilheteria física e online. Os clientes do parque eram formados pelo público familiar de renda média, jovens e adolescentes interessados em aventuras radicais e crianças e adolescentes em idade escolar. A estrutura de custos do parque era formada pelo aluguel da propriedade, manutenção dos brinquedos e equipamentos, além da manutenção do espaço e da infraestrutura.
Havia o pagamento de funcionários e alvará de funcionamento, além da contratação de empresas para serviços específicos. Para finalizar o nosso trabalho, utilizamos da matriz SWOT para analisar as condições da empresa no momento do fechamento e possíveis estratégias futuras que poderiam ter sido utilizadas. SWOT, na tradução FOFA, é uma ferramenta que apresenta as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de um negócio. Assim, relacionamos essa ferramenta com o Play Center, tema desse trabalho. Suas forças eram a localização, devido a estar bem localizado em São Paulo, próximo a estações de trem, a marca, pois já era um nome com força no mercado de parques de diversão, e a singularidade do negócio na região, quando se tratava de parques temáticos. As fraquezas seriam a expansão limitada, por se tratar de um terreno alugado e no meio de prédios e construções corporativas, o alto custo de manutenção dos equipamentos. Com isso, algumas falhas ocorreram, ocasionando acidentes, e a falta de inovação nas atrações, algo essencial nesse tipo de negócio, para atrair o interesse do público seguidas vezes. As oportunidades correspondiam a ser uma área multiuso com possibilidade de shows e eventos. As parcerias com marcas, como um evento feito durante a Copa de 2010 com a Coca-Cola. Excursões escolares, onde o parque era destino de muitas escolas anualmente. E os planos de ingresso, algo que poderia ter sido mais aplicado, buscando a queda de preço para quem adquirisse tais planos, estratégia já existente nos principais parques do mundo, como Disneylândia e Universal Studios. Por fim, as ameaças foram a concorrência de parques como Hop Hari, como já dito nesse trabalho, algo criado e pensado pelo próprio proprietário do Play Center. A crescente de shopping centers, locais servindo como substituição de lazer, com atrações como cinemas e parquinhos, o aumento da tecnologia e popularidade de videogames, também servindo como uma alternativa de lazer, espécie de gaming at home, e finalmente a pressão imobiliária, de fato a causa principal do fechamento do parque, devido ao aumento do aluguel do terreno e a pressão da prefeitura pelo desejo do local, que no final das contas nunca foi utilizado pela mesma. Desse modo, indicamos e exemplificamos os potenciais pontos que levaram ao fim desse negócio e as alternativas e inovações que poderiam ter sido mais utilizadas visando a permanência do funcionamento do parque e o sucesso do mesmo por um período maior. Obrigado.